Uma das razões que mais eu me orgulho, eu digo a vocês, de todo o coração, é de ser nordestino. De defender a minha cultura, porque a cultura nordestina, só existe duas culturas fortes no Brasil, é a cultura gaúcha, as tradições, né, dos pampas, da guerra, né, das farroupilhas, mas nessa outra divisão, a cultura nordestina, ela deixa muita ênfase, ela tem uma abrangência muito grande de assuntos, desde as nossas danças, as nossas músicas, as nossas comidas, as religiões praticadas aqui nessa região, o modo de falar, o modo de viver e o modo de pensar do nordestino. Então nós somos um povo coeso, aí, no qual nós temos uma cultura assim, muito forte, muito abrangente, praticada no dia a dia de nossos povos, de forma que nós nos orgulhamos e quando nós defendemos a cultura nordestina, na verdade, nós estamos defendendo nós mesmos. Então, desde a parte da comida nós poderíamos frisar com muita ênfase a cultura, por exemplo, da pamonha, da canjica, que é muito praticada aqui, né, do forróis, já para as partes das danças, nós poderíamos falar também do forró, da capoeira principalmente da tradição nordestina, na qual eu me incluo, defensor da cultura nordestina, do pega de boi, da vaquejada, das cavalhadas, das cavalgadas. Isso aí para mim é um orgulho muito grande. Eu particularmente acredito, se eu não fosse evangélico como eu sou, eu acredito que se eu fosse espírita, eu acreditaria que em outra encarnação passada, claro, eu teria sido vaqueiro e vaqueiro da Caatinga. Eu me identifico muito com essa cultura. É certo que eu sou do Agreste, eu sou da região do Agreste, mas no meu aprendizado dos meus antepassados, eu aprendi muito a amar a cultura nordestina, a missa do vaqueiro em Serrita, né? Os pega de boi lá nas caatingas, a defesa do bioma do Nordeste, a defesa da nossa caatinga, dos nossos animais que vivem naquela região. Mas dentro já da cultura do vaqueiro, eu fiz até esse ambiente aqui para homenagear a nossa cultura na qual eu me incluo, porque na verdade nós devemos, com toda a ênfase, lutar por aquilo que nós cremos. E nesse ambiente aqui, uma das peças que eu gostaria de mostrar para vocês, uma peça antiga, que ela é muito utilizada nas antigas casas nordestinas, onde as pessoas muitas vezes passando por grande dificuldade, nós não tínhamos açúcar em nossos lares, na casa do agricultor faltava açúcar, e naquela época não havia energia elétrica que temos hoje. Então a grande maioria das ferramentas, todas as ferramentas eram ferramentas manuais. E uma das peças que sempre havia, em muitas casas assim, já um pouco mais privilegiada do nordestino, que tinha sua propriedade, era um moinho desse aqui de moer cana. Por quê? Muitas vezes faltava, vamos dizer assim, faltava o açúcar, né, para botar no mingau do menino, né, para botar lá no engrossante. O que fazer se não tinha açúcar? Então o agricultor, o vaqueiro, ele ia lá no seu quintal, onde tinha uma terra molhada lá, protegida pelo monturo, ele plantava lá a sua toceira de cana, né? Então, para botar também no café, nem imagina o café sem açúcar, né, minha gente? Então ele pegava, colocava, usava muitos deles, né? Tinha um moinho desse aqui, é muito pequeno, manual. Então, aí ele aqui botava a cana, né? Tirava o caldo da cana e fazia ali o alimento da família. Então isso é um costume que é oriundo do sertão, é oriundo da zona rural, né? Então essa ênfase ao passado, né? Que eu sou um pouco assim, colecionador de algumas coisas antigas, mas nessa área aqui já tem principalmente as peças, que são peças de ferro, numa época que quase todos os produtos eram de ferro. Ainda não havia a utilização do alumínio nas panelas e nos outros utensílios domésticos, não havia ainda o aço inox. Então as pessoas faziam, os utensílios domésticos eram fabricados principalmente de ferro, ou se não de alpaca. É um produto que eu vou mostrar aqui a vocês, as peças feitas de alpaca, que quase não é conhecido, né, em nossa região. Então, eu quero que vocês, sempre que possível, nos ajudem. Se alguém tiver uma peça antiga da zona rural e quiser nos doar para nós, a gente tem uma pretensão de fundar um museu, o Museu do Vaqueiro, o Museu do Sertanejo. Aqui já está a parte do embrião.
Então a gente desde já vai eternamente agradecer. Ainda ontem eu fui à zona rural visitar algumas casas de farinha e comprei todos os maquinários manual daquelas peças de madeiras antigas de uma casa de farinha, que o que não faltava na casa do trabalhador, do agricultor antigamente era a casa de farinha, né? Era o principal alimento do sertanejo, do agricultor, era a farinha de mandioca, né? Nós quando nós nascemos, após sairmos, né, do leite materno, então já ali a nossa mãe já fazia os nossos mingau, os nossos engrossantes com a farinha da mandioca, ali peneirada, né? E ali nós fomos criados e alimentados na nossa infância terna, né? Minha mãe usava o leite da cabra, a farinha de mandioca ali peneirada, ela fazia aquele engrossante e nós crescemos fortes, saudáveis, né? Então eu acho que no DNA do nordestino, se for fazer o DNA, já vejo que tem um pouco lá, né, da farinha da mandioca. Nós consumimos muito, e nessa região que eu fui ontem, quase toda casa tinha uma casa de farinha, mas destruíram com o tempo as pessoas. Destruíram aquela roda de carro de farinha, a prensa, o pessoal cozinhou o feijão, botou lá para cozinhar a panela. Mas algumas pessoas ainda preservou. Então eu digo a você, se você tem desses materiais, casa de farinha, você tem um moinho, aquele moinho de madeira que era com 2 pedras, meu pai possuía daqueles moinhos. Ele colhia o milho, deixava o milho lá secar, secar lá no roçado. E quando aquele milho estava seco, ele trazia para casa, forrava uma lona ali, botava o milho ali. A gente debulhava, meus irmãos mais velhos debulhavam aquele milho, meu pai colocava lá numa espécie de reserva, né, de zinco bem grande que tinha na sala da nossa casa. E ali quando nós queríamos fazer o cuscuz, o xerém para galinha é bom que já se diga. Eu tenho o pilão de madeira, onde se fazia o xerém, usava-se também o moinho, mas também fazia no pilão de madeira. Então, o milho também faz parte muito da cultura do nordestino. Então, eu quero dizer para vocês que eu estou feliz de ter feito essa espécie aqui, espero que vocês gostem, porque nós só vamos somente defender a cultura nordestina, defender os nossos hábitos, nossa cultura, nossa alimentação, nossas danças, né, tudo que tem de bom nos nordestinos, que são todos nós. O melhor do Nordeste somos todos nós. Então aqui também, se estão vendo, nós já colocamos aqui o milho e algumas frutas. Esse era um hábito também que ascende ao nosso antepassado, né? Meu pai, ele colocava ali na cozinha um arame pendurado ali na madeira, naquela casa de taipa onde nós nascemos e crescemos até pouca tenra idade. Ele colocava ali um arame e pendurava a banana ali, para os ratos não virem comer a banana, né? E também ele tinha o hábito de colocar alguns milhos das melhores espigas. Ele deixava secar, depois trazia para casa e pendurava ali no aceiro da casa. Porque ali, quando chegasse perto da outra safra, ele debulhava aquele milho, ou debulhava antes e colocava em garrafa, colocava ali um pouco de Deterfon, que era o que ele usava, uma espécie de inseticida naquele milho que não servia para consumo, só servia para nas próximas safras, nas próximas chuvas, ele limpar ali o roçado e plantar novamente o seu roçado de milho. Então esse era um dos hábitos, dos costumes das pessoas que moravam na zona rural. Então é uma riqueza de detalhe, porque na verdade quando nós homens, mulheres também, né? Quando nós chegamos à idade que chegamos, graças a Deus, uma das coisas que nós vamos ter com toda certeza é a barriga grande, cabelo branco, um pouco calvo, pouco libido, né? E muita informação na cabeça. E é necessário que os nordestinos, o povo brasileiro, ocupem-se também de transmitir às futuras gerações como era que vivíamos, como eram nossos costumes, nossos hábitos, para que nós nos honramos e nós sermos brasileiros e assim defenda com mais ênfase a nossa pátria. Porque um povo que não conhece o seu passado, não conhece a sua história, ele não é um povo, é uma pessoa que facilmente ele é manipulado por outras culturas. Então é isso que nós devemos com toda a honra segurar a nossa cultura, segurar os nossos antepassados, honrarmos nossos antepassados, honrarmos nossos heróis, honrarmos as pessoas que nós amamos, que fez coisas muito importantes para o nosso Brasil. Então essas pessoas elas devem ser honradas, consideradas, não é mesmo? Para que nós tenhamos em quem nos espelhar, porque o que está faltando hoje no brasileiro é uma falta de identidade, não saber quem é, não saber de onde veio, não conhecer a sua história, não se orgulhar do povo, dos seus antepassados, não se orgulhar de onde veio. Então,
Parabéns para vocês que assistiram esse vídeo com toda a paciência e até mais.